Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a subscrição de Itaúsa e também as bonificações que ela soltou recentemente em seu comunicado. Vamos entender melhor o que é essa subscrição, como que funciona. Também vamos entender as vantagens e desvantagens dessa subscrição, para você que não entende ainda, ok? E para finalizar o nosso vídeo por aqui, vamos dar uma olhadinha em Itaúsa, vamos fazer uma análise macro sobre a situação atual dela. Perfeito? Mas antes, já se inscreva no canal e também deixa o like, tá bom, pessoal? Ative o sininho, que é muito importante para vocês me acompanharem aqui, beleza? Muito bem. Vamos lá então, galera. Seguindo por aqui, vamos então analisar a situação atual do fato relevante que Itaúsa soltou para nós. Então ela soltou uma informação sobre a homologação da subscrição de ações dela, tanto preferenciais quanto ordinárias, e fora isso, também vieram uma nova capitalização de reservas com bonificações em ações. Já vamos ver o que é isso, ok? Mas vamos começar primeiramente sobre o aumento do capital que foi deliberado no dia 14 de 8 de 2023, onde já foi concluído esse processo de subscrição e foram criadas 134 milhões de ações escriturais aproximadamente, sendo 46 milhões ordinárias aproximadas e 88 milhões preferenciais aproximadamente, ok? A compra foi feita, no caso a subscrição, pessoal, foi feita a um preço de R$ 6,50 por ação, ou seja, um baita de um desconto comparado ao valor atual que se encontra o ativo. Essas ações vão ser creditadas na conta dos acionistas, dos investidores, no dia 24, ou seja, amanhã. Vai começar sexta-feira com um belo recebimento de ações de Itaúsa. Outro ponto relevante também é sobre a elevação do capital social, onde ficou em 8 bilhões e 812 milhões, mediante a capitalização de reservas de lucros, onde haverá uma bonificação de 5% em ações. O que isso quer dizer, pessoal? Vai ser emitido 491 milhões de ações aproximadas, e essas ações serão distribuídas proporcionalmente à quantidade que você tem. Ou seja, a cada 100 ações que você tem, eles vão te entregar 5 ações. Logicamente, caso você tenha ordinária, você vai receber ordinária, e caso você tenha preferencial, você vai receber a preferencial. Perfeito? Essas entregas vão ser feitas até o dia 27/11 de 2023, na semana que vem. Essa bonificação ela será efetuada sempre em números inteiros, então é importante a gente se atentar que caso você não tenha essa quantidade inteira, ou seja, a quantidade em 100, você vai poder receber em formato de dividendos futuramente, conforme eles escorrem aqui nessa parte do comunicado. Perfeito, pessoal? Muito bem, mas agora vamos conversar sobre a subscrição. O que foi essa subscrição? Valeu a pena fazer? Vamos entender. Bom, eu trouxe um exemplo aqui de subscrição, tá bom? E basicamente a subscrição de ação, ela consiste no ato de adentrar em um processo de aumento de capital por parte das empresas, das ações. Ou seja, é feito um processo de emissão de novas ações. Trouxe aqui um exemplo para vocês analisarem, pessoal, que basicamente consiste na seguinte situação. Uma empresa vai aumentar seu capital social, que hoje é de 100 milhões. A empresa quer aumentar esse capital social para 110 milhões. Logo, 100 milhões para 110 milhões vai ficar 10% de crescimento nesse capital social. Nesse caso, os acionistas terão direito de subscrever 10% da quantidade de ações que eles possuem. Então, basicamente, é assim que funciona a subscrição. Quando uma empresa ela solicita, ela envia uma notificação que vai fazer a subscrição, a quantidade de aumento do capital social que eles querem fazer vai ser entregue para você de forma proporcional ao que você tem hoje em dia, tá bom? Basicamente é isso. E até trazendo um outro exemplo para vocês, vamos supor que você seja sócio dessa empresa que está aumentando o seu capital, que você possua 1.000 ações. Logo, 1.000 ações serão 100 ações. Por quê?
porque a empresa vai crescer 10% conforme o exemplo anterior. Então, nesse caso, essa será a única forma do acionista garantir o mesmo percentual de participação da empresa. Caso não aconteça isso, suas ações vão acabar se diluindo e você vai ter uma porcentagem menor do que você tinha anteriormente. Perfeito, daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Com relação agora à Itaúsa, vamos supor que você tenha 1.000 ações de Itaúsa hoje, na presente data. E eu peguei aqui, a cotação que vamos utilizar é de R$ 9,90. Suponha então que você tenha 1.000 ações de Itaúsa e no caso vai ficar a seguinte situação. 1.000 ações de Itaúsa, se acrescentando, utilizando como base aquele exemplo de crescimento de 10% do seu capital social, vão ser 100 ações que você vai ter a liberdade de subscrever, fazer a subscrição. Logo, o valor para você fazer uma nova subscrição vai ser de R$ 990. Esse é o valor que você teria que utilizar para comprar esse valor, caso essa subscrição fosse feita na cotação atual. Porém, qual que é a estratégia da empresa de não trazer malefícios para os investidores? Eles costumam fazer um desconto, que no caso, se a gente analisar lá no comunicado, vejam que o preço da subscrição foi de R$ 6,50 por ação. Logo, pessoal, esses R$ 6,50 vão proporcionar um investimento de R$ 650 por 100 ações. Esse investimento vai ser um desconto de aproximadamente 34%. Lógico que depois que finalizar a operação, esse valor vai se reajustar, ok? Mas basicamente o que acontece é isso. Você vai conseguir comprar com um desconto bem vantajoso comparado ao que está no mercado. Por isso, muitas vezes, caso essa subscrição seja vantajosa, caso você analise e verifique que foi uma subscrição com ideias positivas futuras, acaba sendo vantajoso você fazer. E até pegando isso como engate, vamos analisar então as vantagens da subscrição. Eu trouxe até 3 tópicos importantes aqui. O primeiro é evitar uma diluição na participação acionária. Vamos trazer como exemplo a seguinte situação. Uma empresa que tem 100 ações e um investidor que tem 10 ações, e esse investidor tem 10% da empresa, correto? Se a empresa aumentar o capital em 50%, o número de ações vai para 150. O investidor pode comprar mais 5 partes para manter a sua participação em 10%. Porém, ele também precisa comprar. Só que vai acontecer a seguinte situação. Ele vai ficar com 10 ações de 150 partes, de 150 ações. Ou seja, vai reduzir a porcentagem dele para 6,5% da empresa. Logo, comprar mais partes é uma maneira de evitar perder a participação da empresa. Perfeito? Ficou bem claro essa parte? Então, por isso acaba sendo vantajoso você comprar. Lembrando que não é nenhuma recomendação, tá bom, pessoal? Deixar bem claro aqui. Outros 2 pontos que eu ratifico aqui é que comprar ações com desconto é outro benefício da subscrição, principalmente por conta daquele exemplo que eu comentei com vocês. Você vai estar comprando, no caso de Itaúsa, valendo R$ 9,90 a R$ 6,50. É claro, sem levando em consideração a diluição que vai acontecer. E outro ponto primordial é sobre o aumento no potencial dos juros compostos. Vai fazer diferença caso você compre esse valor das cotas abaixo, como por exemplo essa subscrição. Então, nesse caso, o seu preço médio vai cair e o valor da cota vai estar elevado. Ou seja, o yield on cost vai trabalhar para a gente e nós vamos ter uma vantagem, um benefício também nos dividendos, perfeito? Mesmo não sendo visível, essa vantagem em dividendos acaba sendo por conta da rentabilidade que essa compra vai fornecer para a gente no nosso preço médio. Certo, mas agora vamos entender as desvantagens da subscrição. Primeiro tópico que eu já quero ratificar, que é o único que eu trouxe, é que ele é péssimo caso as perspectivas da estratégia não sejam bem claras. Ou seja, caso a empresa esteja fazendo isso sem uma projeção futura, sem uma estratégia bem clara para os acionistas, não é uma boa estratégia você se manter nessa empresa. Trouxe até aqui no caso de Itaúsa, que recentemente saíram comentários em várias casas de análise. Eu trouxe até um comentário, onde, segundo a Itaúsa, essa operação visa facilitar a negociação com um preço mais acessível
e, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade de ações em circulação. Segundo eles, pode potencializar o número de negócios e também o volume financeiro, contribuindo assim para a criação de valor para os acionistas. Então, eles estão trazendo nesse comunicado valor para os acionistas e também volume financeiro e número de negócios. Cabe nós acompanharmos para verificarmos como serão os próximos passos, o andar da carruagem para Itaúsa. Fazendo uma análise atual de Itaúsa, pessoal, a cotação segue 9,90 conforme fizemos a análise em cima desse valor. A valorização nos últimos 12 meses está em 17,26%, o PL dela está em 6,96%, PVP está em 1,20% e o dividend yield da empresa está em 7%. Esse é um dividend yield que poderia estar bem mais elevado. Fazendo uma comparação com o segmento de bancos, reparem que o PL dela está abaixo comparado à média do setor bancário, o PVP está um pouco elevado, o dividend yield da empresa está elevado comparado à média do segmento, mas, igual eu falei para vocês, poderia pagar mais, principalmente por conta desse payout. O segmento tem aí um payout de 35%, só que esse payout de Itaúsa poderia estar aos patamares de 2018 e 2019. Vejam como caiu de forma bem elevada nos períodos de 2021, até o período de 2021 no caso, e vem se recuperando. A tendência é que com a queda da Selic, esse payout vai aumentando. Perfeito, esperamos isso pelo menos. O VPA da empresa está em 8,22, está abaixo comparado ao segmento. O LPA está em 1,42 e o do segmento está em 1,48. Comparando as ações do setor, pessoal, o único tópico que a empresa acaba se beneficiando é por conta da margem líquida, perfeito? Até por conta do segmento dela, holding e tudo mais. Em comparação à rentabilidade de Itaúsa com o CDI nos últimos 5 anos, reparem que a empresa hoje está acima do CDI. O CDI rentabilizou 42,88% e a Itaúsa 50,91%. Mas reparem que Itaúsa trabalhou em muitos momentos abaixo do CDI. Essa é a famosa renda variável. Sobre o lucro de Itaúsa, a empresa vem crescendo desde 2013, porém em 2020 aconteceu a pandemia, acabou reduzindo, e desde 2021 a empresa trabalha com lucros estagnados. E isso provavelmente está segurando um pouco os dividendos, perfeito? A Itaúsa voltando a crescer esses lucros líquidos, provavelmente pode aumentar o seu payout em conjunto com a queda da Selic. E muito por conta disso, é referente à receita líquida. Vejam que a receita líquida está basicamente estagnada também. E sobre o seu lucro versus a sua cotação, vejam que o lucro líquido está acima da cotação. Logo, o lucro líquido e a cotação tendem a se encontrar. Com relação à evolução do patrimônio, pessoal, vejam que nos últimos anos o patrimônio vem se elevando. Esse aqui é um bom sinal, talvez seja investimentos rolando dentro da empresa, tá? E realmente é uma empresa que vem investindo nos últimos anos. Vamos verificar, vamos acompanhar se essa empresa vai ter retorno futuramente, tá bom? Se essa holding, né? Sobre a tendência de Itaúsa agora, vejam que a empresa sempre costuma trabalhar em tendência de alta, porém reparem que existem períodos que a empresa fica estagnada, e são bem em períodos que a Selic está, de certa forma, elevada. Vejam nesse período da crise da saída da Dilma, de todos aqueles aspectos políticos, tá? E o outro ponto é nessa situação atual que nos encontramos. A economia se encontrando, a empresa tende a subir, ok? Porém, vejam que a empresa não costuma ter quedas tão elevadas, perfeito? E até trazendo como exemplo isso, vejam que nos últimos anos, analisando o gráfico mensal, a empresa está realmente, de certa forma, com muita volatilidade, mas apesar disso, de 2020 para cá, a empresa teve um crescimento, ok? Bom, pessoal, o que vocês acham de Itaúsa? A análise que eu fiz hoje foi bem rápida, tá? A gente fez uma análise bem macro mesmo, posso estar trazendo para vocês depois uma análise bem mais elaborada, tá? E na opinião de vocês, qual a vantagem de ter Itaúsa na carteira de investimento? Deixem aqui embaixo o que vocês acham sobre ela, tá bom? Na minha opinião, é uma baita de uma empresa, ela é muito bem vista pensando no longo prazo, principalmente para você receber dividendos e se aposentar. Nos últimos anos, igual eu comentei, vem sofrendo bastante com a taxa Selic, mas pode ser que venham perspectivas positivas.
tá certo? Lembrando que não é nenhuma recomendação. Vamos aguardar, vamos verificar se os investimentos atuais de Itaúsa vão dar certo também, precisamos acompanhar isso e também todos os outros pontos dentro da empresa. Perfeitamente, ela precisa voltar a ter um lucro líquido interessante para ela começar a se valorizar e também torcer para a Selic começar a cair mais no longo prazo no ano que vem. Isso já depende do cenário político e também um outro aspecto é torcer que o payout aumente aos poucos também. Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal e também deixarem o like, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui.